Oi, meu nome é Renata Gonçalves, sou médica, psiquiatra e vou dar continuidade ao assunto depressão resistente. Vou falar como a gente avalia o paciente para chegar num possível diagnóstico referente a isso. A gente precisa avaliar 7 itens seriamente e começamos pelas tentativas farmacológicas. Como que é isso? Não é porque o paciente usou 2 ou 3 antidepressivos que a gente, sem ter uma boa resposta, que a gente diz que ele é resistente, né? Que ele tem uma depressão resistente. Não, jamais. As tentativas farmacológicas são bem amplas. A gente tem tentativas não só vários antidepressivos, como classes diferentes, associação de antidepressivos de classes diferentes, associação com estabilizadores de humor, associação com antipsicóticos que potencializam a ação dos antidepressivos. A gente pode usar o metilfolato em alguns casos específicos, então a gente tem aí uma possibilidade muito grande de medicações nessa primeira tentativa farmacológica. O segundo item a ser avaliado é o tempo de tratamento. Veja bem, a medicação clínica ela age quase que imediatamente. Se você tiver uma dor de cabeça, você tomar uma dipirona, um paracetamol, 30, 40 minutos já fez o seu efeito. O antidepressivo não. Ele, na maioria das vezes, vai começar a fazer efeito em 2 semanas, talvez 3. Então, a gente precisa dar tempo ao tempo. Então, não adianta a gente falar que a medicação não fez efeito se você não der tempo ao tempo. Então, a gente precisa avaliar o tempo da medicação. O terceiro item a ser avaliado é a dosagem da medicação. A dosagem precisa ser a mínima efetiva, ou seja, a gente começa com a dose mínima e vai aumentando aos poucos conforme o paciente não for respondendo. Se ele tiver uma resposta intermediária, a gente vai aumentando até que ele chegue num ponto onde ele fique 100% bem. Então, a gente precisa ter certeza que ele está bem para definir a dose ideal dessa medicação. Tem muito paciente que chega no meu consultório falando que tomou vários antidepressivos e não teve nenhuma resposta. E quando eu pergunto que dose ele tomou de cada antidepressivo, ele tomou dose mínima. Quer dizer, não quer dizer que ele não responde àquele antidepressivo, quer dizer que ele não teve nenhuma tentativa de aumentar a dose e de repente responder esse antidepressivo. Então, a dose que a pessoa tomou talvez tenha sido insuficiente. Então, uma das coisas importantes é chegar em dose plena da medicação, talvez dose máxima. Se ainda assim ele não responder, talvez ele não seja, realmente não responda a esse antidepressivo. E ainda assim a gente pode chegar a associar outro antidepressivo, né? Aquelas tentativas farmacológicas, rever uma outra medicação que a gente possa associar, talvez até um hormônio de tireoide em dose baixa para que ele possa responder melhor ao tratamento. O quarto item seria descartar a comorbidade, tanto clínica quanto psiquiátrica. Algumas doenças clínicas, elas podem potencializar ou até desencadear a depressão, como, por exemplo, as doenças autoimunes, os cânceres, as doenças tipo as demências, né, o Alzheimer, etc. O alcoolismo, várias doenças podem contribuir, inclusive não uma doença, né, mas uma evolução natural da nossa idade, que é o climatério, a menopausa, pode intensificar os quadros de depressão maior. Então, a gente precisa descartar comorbidade clínica e psiquiátrica. E outra coisa que a gente tem que pensar também, antes de falar em depressão resistente, é erro diagnóstico na psiquiatria. Às vezes você está tratando uma depressão unipolar, que é a depressão maior, e na verdade você pode estar diante de uma depressão bipolar, que é uma depressão de quem tem o transtorno do humor bipolar. O quinto item a ser checado é a disciplina do paciente.
se o paciente toma a medicação de forma correta, se ele não pula dosagem, se ele não pula dia de medicação, se ele toma a dose prescrita pelo médico, se ele não toma o remédio da vizinha, se ele... porque isso às vezes acaba sendo comum, ele tomar a medicação do vizinho, não tomar o remédio que o médico prescreve, porque o vizinho falou, nossa, que absurdo esse remédio é para esquizofrênico, esse remédio é para crise convulsiva, né? E ele, na verdade, ele não sabe para que é aquele remédio. Depende da dose da medicação, ele funciona para uma doença e dependendo da dose é para outra doença, né? Para outra patologia, enfim. Às vezes toma remédio da vizinha e fala, minha vizinha toma esse aqui, é muito bom para ela, eu tomei esse, doutora. Quer dizer, né? A vizinha prescreve, ele acredita mais na vizinha do que no médico. Enfim, então isso é uma coisa importante também, da gente estar avaliando. E outra coisa que às vezes acontece, o paciente começa a sentir grande melhora com o tratamento, e aí ele ou para por conta própria, ou diminui a medicação por conta própria, achando que está muito bem, e isso também pode causar uma depressão resistente. É igual antibiótico, não é porque aliviou a sua dor de garganta, com 5 dias de antibiótico, que você pode parar o tratamento. Você tem que tomar os 7, 10 dias que foi prescrito, né? Senão você vai criar uma resistência àquela bactéria e quando você precisar de novo voltar com antibiótico, aquele que você usou já não funciona mais, você tem que usar um mais forte. Na depressão é o mesmo princípio, né? Então a gente tem que checar esse compromisso do paciente, essa fidelidade dele com o tratamento. Bom, o 6º item é a qualidade da medicação. Aqui a gente entra num embate, né? A medicação de referência, a medicação similar e a medicação genérica. Eu quero inclusive fazer um vídeo falando sobre isso, a diferença dessas medicações. Para começar, o referência é aquele em que o laboratório investiu anos e anos e anos e muito dinheiro e muitos profissionais extremamente capacitados para desenvolver uma medicação para combater algum tipo de doença, seja clínica, psiquiátrica, enfim. E aí ele desenvolve essa nova medicação e aí ele tem uma patente onde ele vai receber um dinheiro de volta, né, que justo, né, por 10 a 20 anos, que compense esses anos e esse dinheiro que foi investido. E quebrando a patente, aí vem os similares e os genéricos. E quando você vai na farmácia, o atendente da farmácia, mesmo com a receita do médico na mão, vira e fala, pode ser genérico? Aí você pergunta, mas é a mesma coisa? E ele te responde, é tudo igual. É assim, não é? Se você perguntar para ele, mas me diga uma coisa, qual a biodisponibilidade desse genérico em relação ao referência? Ele não vai saber te responder. Talvez ele não saiba nem o que é isso. Então, mais para frente eu quero fazer um vídeo só sobre isso para esclarecer as dúvidas. Então, sempre que possível, vamos comprar o referência, tá? Realmente a qualidade é bem superior. É evidente no nosso dia a dia, no consultório, que a qualidade é superior. O último item, interação medicamentosa, que é muito importante. Conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos tomando cada vez mais medicações e interagindo umas com as outras, quer medicações clínicas, quer medicações psiquiátricas. Então é muito importante que o médico psiquiatra saiba todas as medicações que você usa. Pode interagir uma com a outra, aumentando, potencializando o efeito da medicação psiquiátrica, do antidepressivo, assim como inibindo, diminuindo a resposta do efeito desse antidepressivo. Pode também, inclusive, aumentar os efeitos colaterais, né, que você talvez não tivesse ou tivesse em menor proporção, pode aumentar esses efeitos colaterais. É importante também falar das medicações ditas naturais, que também são possíveis de dar efeitos colaterais
de interagir com as medicações, com os antidepressivos, principalmente a erva de São João, é uma coisa que a gente sabe que é uma erva que a gente sabe que interage bastante. Alguns suplementos de academia, então é importante estar sempre falando isso para o seu psiquiatra e é um item importante para ele avaliar antes de falar em depressão resistente a tratamento. Então era isso que eu queria falar. Vamos ter sempre em mente que antes de falar de depressão resistente a gente precisa avaliar muito bem esse paciente. É uma avaliação séria, individualizada, e vamos tratar direito, vamos manter a nossa saúde mental, vamos manter a nossa qualidade de vida. Um beijo.